Fala galera, nessa aula eu quero te ensinar a criar talvez o seu primeiro chatbot inteligente. E você vai ver que esse chatbot ele é inteligente porque você não precisa clicar num botão específico, escrever exatamente um texto, ele já consegue fazer algum nível de reconhecimento. Essa aula daqui é uma introdução a essa parte de chatbot. É claro que eu não vou conseguir aqui, ao longo de um vídeo, direto ao ponto, te ensinar tudo que existe de chatbot, mas eu quero te dar os materiais para você aprender e criar o seu primeiro chatbot e depois avançar por conta própria, beleza? Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. E se você curtiu essa ideia, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar e aprender Python com a gente, e no caso Python para criar chatbot, e vamos começar o conteúdo. Bom, para essa aula daqui, você pode usar qualquer editor de Python que você queira usar, só que vai ser importante a gente criar um ambiente virtual e eu vou explicar por quê. Basicamente, a ferramenta que a gente vai usar é o Chatterbot. Ele escreve exatamente dessa forma aqui, ó, Chatterbot. E essa ferramenta do Chatterbot, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ela não funciona com todas as versões do Python, ela tem alguns bugzinhos de instalação e eu vou corrigir essas coisas com vocês, beleza? Apesar desses problemas, vocês devem pensar, pô Lira, mas então por que você não escolheu uma outra ferramenta? Porque essa ferramenta do Chatterbot, ela já vem mais pronta pra gente. Você criar um chatbot, você vai ver que vão ser poucas linhas de código e seu chatbot já vai estar funcionando, beleza? Então ela é uma ferramenta realmente muito boa, só que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está com uns pequenos probleminhas e a gente ajusta os probleminhas e manda bala. E aí quando atualizarem a biblioteca e assim vai, a gente espera que não tenha mais esses problemas. Mas como eu falei, qualquer ferramenta de editor de Python vai funcionar, só que você tem que ter uma ferramenta que te permita criar ambientes virtuais. Lira, mas eu não sei que ambiente virtual, eu não aprendi a criar um ambiente virtual. Calma. Primeiro, se você não sabe e quer aprender a criar um ambiente virtual, eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo. Assiste esse vídeo, eu vou fazer o processo de criação aqui nessa aula. Então, se você quiser, pode só seguir o meu passo a passo. E eu vou fazer isso usando o Jupyter Anaconda, beleza? Então, se você quiser, use o Jupyter Anaconda também. Vou deixar o link aqui na descrição para você instalar, caso você não tenha ele no seu computador. Bom, e para essa aula você vai precisar desse arquivo aqui, ó, um arquivozinho de texto que eu preparei, em que eu coloquei algumas linhazinhas de código que vão permitir a gente corrigir um bug que tem no Chatterbot atualmente no momento que eu gravo esse vídeo. Então, faz o download desse arquivo aqui embaixo, pega ele, é um bloco de texto, salva no seu computador em algum lugar, porque quando a gente for começar a programar aqui, eu vou só copiar e colar esse pedaço de texto e colar aqui, porque ele é só para corrigir o nosso bug. Beleza? Bom, vamos embora, vamos começar. Como eu falei, a ferramenta que a gente vai usar é o Chatterbot. Se você chegar no Google e digitar Chatterbot e entrar aqui no primeiro link, ele vai abrir a documentação do Chatterbot e ele aqui explica muita coisa para vocês. Essencialmente, essa ferramenta ela vai permitir você criar um chatbot para aplicar em qualquer área que você queira, qualquer lugar, na verdade, que você queira. Você pode ter um chatbot que você vai aplicar num site, você pode ter um chatbot que você vai aplicar numa conversa de Telegram, de WhatsApp. Você pode ter um chatbot em que você vai aplicar num sisteminha que você criou para dentro da sua empresa e assim vai. Então aqui eu vou me preocupar com a parte de criação do chatbot, não com a integração dele com o site, com a integração dele com o WhatsApp, com a integração dele com o Telegram, nem nada do tipo, beleza? Se você tiver interesse em aprender a criar bot para alguma ferramenta específica, você pode deixar aqui nos comentários, a gente está sempre acompanhando e quem sabe a gente faz um vídeo da sua recomendação, beleza? Então deixa aqui nos comentários e vamos embora começar o código da aula de hoje, né? Então vamos embora. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é justamente criar o nosso ambiente virtual e instalar o Chatterbot. Então para fazer isso, eu vou abrir aqui ó, o prompt do Anaconda, tá vendo? Vou digitar aqui ó, prompt aqui embaixo e aí aqui vai ter o Anaconda prompt. Eu estou fazendo isso porque eu estou usando o Jupyter Anaconda para rodar o nosso código, beleza? Se você não for usar o Jupyter Anaconda, você tem que criar um ambiente virtual no seu sistema, tá? E aqui, eu vou simplesmente chegar aqui e rodar um conda create --name, o nome do nosso ambiente virtual, que no caso aqui vai ser, por exemplo, chatbot Python. E aqui a gente vai colocar a versão Python 3.6. Então, coisas importantes, tá? Primeiro, Lira, de onde você tirou esse código daqui? Esse código daqui, normalmente eu não decoro ele, mas de tanto usar eu acabei decorando. Esse código aqui é um código do Anaconda para você criar um ambiente virtual. Você pode só copiar o do meu, não se preocupe em decorar nem nada do tipo. No vídeo de ambiente virtual eu explico como é que funciona e tudo mais, se você quiser entrar mais a fundo. Mas é importante que quando você for criar o seu ambiente virtual, você defina a versão do Python que você está usando, porque nem todas as versões do Python vão funcionar. Então eu botei a versão 3.6, se você puder, bota a mesma versão que eu. Então, vou dar um Enter aqui e ele vai criar esse ambiente virtual para mim. Então, ó, ele iniciou, está carregando ali as informações, vai perguntar se eu quero realmente criar um ambiente virtual. E aí eu vou chegar e vou dar um Y aqui, ó, de Yes, para ele criar um ambiente virtual para mim, com o Python 3.6.
E aí ele vai criar aqui rapidamente um ambiente virtual. Bom, feita a criação do ambiente virtual, você tá vendo aqui, ó, acabou. Ele já te fala como que você ativa o seu ambiente virtual, tá vendo? Ó? Conda Activate Chatbot Python. Então vou chegar aqui e vou escrever Conda Activate Chatbot Python, que foi o nome do ambiente virtual que eu criei, beleza? O nome que a gente colocou aqui no ambiente virtual, lá no início, ó, esse Chatbot Python aqui, você poderia colocar aqui o nome que você quiser. O resto do comando tem que ser a mesma coisa. Mas esse nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser, só não coloca espaço dentro dele, nem nada do tipo, tá? Então, beleza. Feito isso, agora a gente deu um Activate no nosso ambiente virtual e agora, se você reparar, a gente está dentro desse ambiente virtual. Agora, nele, a gente vai precisar instalar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou instalar é o Jupyter. Então, pip install Jupyter. Beleza? Pronto, depois de fazer a instalação do Jupyter, você vai ver que ele vai carregar uma série de coisas aqui, não tem problema nenhum, a gente vai para a instalação do Chatterbot. Então a gente vai botar o pip install Chatterbot, beleza? E aí ele vai carregar um pouquinho aqui também e vai fazer toda a instalação do Chatterbot que a gente precisa. Provavelmente essa instalação aqui não vai demorar. Lira, tentei instalar o Chatterbot no meu computador e deu um problema no meio da instalação do Chatterbot. Já aconteceu no meu computador também. O que provavelmente está acontecendo? Provavelmente você não está instalando ele dentro de um ambiente virtual completamente isolado e tudo mais. Então, crie um ambiente virtual. Minha recomendação é que você faça isso pelo Anaconda, porque foi por onde eu fiz e funcionou numa boa, beleza? Então, tá vendo aqui, ó, ele conseguiu instalar. Só que na instalação do Chatterbot, pelo menos na versão atual, digamos assim, da instalação do Chatterbot, ele não instala uma ferramenta que você precisa também instalar. Então a gente vai instalar ela aqui, pip install Spacy, tá vendo? S-P-A-C-Y, Spacy. E a gente vai instalar esse cara daqui também. Por quê? O Spacy é uma ferramenta de processamento de linguagem. Ele ajuda a gente a resolver aqueles probleminhas do tipo, putz, a pessoa esqueceu uma vírgula na hora de botar a frase que ela estava mandando pro chatbot, ou então ela escreveu uma letra errada e assim vai. E permitir com que o nosso chatbot consiga continuar reconhecendo a mensagem que a pessoa mandou pra gente, apesar dela ter escrito uma outra coisa um pouquinho diferente. Beleza? Então a gente precisa instalar o Spacy, já botei para ele instalar, tá terminando de fazer a instalação aqui. Feito isso, aí sim a gente vai poder partir lá para o nosso Jupyter, lá para o nosso editor de código, para a gente poder começar. Então pronto. Feito isso, agora a gente vai abrir o nosso Jupyter, que vai ser o editor de código que a gente vai usar. Só que, repara o seguinte, a gente tem que abrir o Jupyter dentro do ambiente virtual Chatbot Python. Se você simplesmente chegar no seu computador e abrir o Jupyter, ele vai abrir o Jupyter dentro da instalação padrão do Python, não do ambiente virtual. Então eu vou chegar aqui, ó, dentro do ambiente virtual, tá vendo aqui, e vou escrever assim, ó, Jupyter Notebook, porque aí agora sim ele vai abrir o Jupyter e a gente pode começar a escrever os nossos códigos em Python normalmente. Então tá lá, ó, fez isso, agora ele abriu uma janelinha do Jupyter, eu vou entrar lá no meu arquivo que eu tenho aqui vazio, para a gente começar a criar o nosso código. Lembra de fazer o download daquele arquivo de texto que eu falei para vocês fazerem, porque daqui a pouquinho a gente vai precisar usar esse arquivo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa é importar o chatbot. Então, ó, from Chatterbot import chatbot. Beleza? Então tá lá, importamos o nosso chatbot aqui, import chatbot. E aí, como é que funciona esse chatbot? Essencialmente, a gente vai precisar fazer 3 passos para usar o nosso chatbot. O primeiro é criar o nosso chatbot, que você vai ver que é bem simples de criar. O segundo é treinar o nosso chatbot. Como assim treinar, Lira? A princípio, quando você cria um chatbot, ele não sabe o que ele pode, quais são as mensagens que ele recebe e o que ele tem que responder para cada mensagem. E aí, dentro do Chatterbot, beleza? Dessa biblioteca Chatterbot, existem várias formas de você treinar o seu chatbot. Uma dessas formas é o que a gente chama de um list trainer. Ou seja, você passa para ele uma lista como se fosse um diálogo. E ele aprende com aquele diálogo que você mandou para ele. E é esse cara que a gente vai usar aqui. Ele é bem direto ao ponto, bem simples de usar, você vai ver aqui que vai funcionar numa boa. Então, a gente tem que importar esse cara. Você também pode criar a sua própria ferramenta de treinamento. Então, aqui na biblioteca do Chatterbot, se você quiser, você entra mais a fundo, lê, dá uma olhada em tudo aqui que você quiser, e aí ele vai falar mais sobre as formas de treinamento e tudo mais. Mas eu vou usar o list trainer. Então, eu vou fazer assim, ó, from Chatterbot.trainers, então as ferramentas de treinamento, né? Import list trainer, beleza? Trainer. Tá lá. Agora sim, agora a gente já importou as coisas que a gente precisaria para o nosso Chatterbot funcionar. Para você garantir que a instalação que você fez aqui está funcionando e a princípio até aqui está ok, eu vou rodar esse código aqui. Ele a princípio não tem que me dar erro nenhum, mas ele está meio que inicializando o Chatterbot. Tá vendo? Ele não me deu erro nenhum. Significa que eu tenho a biblioteca do Chatterbot instalada e que ele tem todas essas ferramentas que a gente está listando aqui. Tá?
Bom, feito isso, agora o que a gente vai fazer? Essencialmente o que você precisa fazer é criar o seu chatbot. Então a gente faz assim, ó, chatbot vai ser um chatbot aqui, ó, com C maiúsculo e B maiúsculo. Então eu tô pegando uma instância desse cara daqui, tá vendo? Então vai ser chatbot, abre parênteses, e aqui dentro, normalmente você só precisa passar uma única informação, que é o nome do seu chatbot. Então, por exemplo, eu vou chamar esse cara daqui de bot Lira, beleza? Pronto, criei o meu bot. Só que, repara o seguinte, se você rodar esse código aqui agora, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro para você. E que erro vai ser esse? Ele vai dar um erro em que ele fala assim, olha só, não estou conseguindo encontrar o modelo EN. E o que é isso? Isso aqui é o seguinte, a biblioteca do Space, ela foi uma biblioteca que foi atualizada, e ela hoje em dia não usa mais esse comando EN. E dentro do código do Chatterbot, ele tenta usar o EN, ao invés de usar o EN Core Web, não sei o que, não sei o que lá. Lira, meu Deus, não entendi nada do que é isso. Tá, se você não entendeu, a única coisa que você tem que entender é o seguinte, que a biblioteca do Chatterbot, ela tá com um probleminha de compatibilidade, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, eu não sei se eles vão ajeitar isso em breve ou não, com a biblioteca do Space, que são duas coisas que tem que conversar para esse nosso chatbot funcionar. A solução para fazer isso é um códigozinho que eu deixei pronto, que você pode baixar aqui, e eu vou importar aqui com vocês, que é esse código daqui, ó. Vou só copiar e colar ele, tá? Ele é uma solução que eu encontrei realmente na internet, dentro desses fóruns em que o pessoal se ajuda mesmo e tal. Eu não lembro exatamente aonde foi, senão eu dava os créditos aqui, mas eu realmente não lembro exatamente onde foi. Mas saiba que esse código aqui não veio da minha cabeça. Eu só procurei pelo erro, pela essa mensagem de erro daqui, e catando na internet eu encontrei essa solução daqui. Beleza? Provavelmente foi no Stack Overflow, mas eu não tenho certeza. Então, tá lá, eu peguei esse código e colei ele aqui. O que isso aqui essencialmente está fazendo? Ele está corrigindo esse bugzinho que ele está dando aqui pra gente. E aí, para corrigir esse bug, aqui dentro do seu chatbot, a gente vai ter que passar um novo parâmetro. Repara, isso que a gente está fazendo aqui é só porque está dando esse probleminha. Se em algum momento a biblioteca do Chatterbot corrigir esse probleminha de compatibilidade, só esse código que a gente fez aqui no início já vai funcionar para criar o nosso bot, beleza? Mas, como não é o caso, a gente precisa aqui dentro passar um tagger language. E aqui o tagger language é esse cara que a gente acabou de criar, tá vendo? Esse ENGSM. Então eu vou passar aqui ele, ó, ENGSM, tá bom? Então isso daqui já vai resolver o nosso problema. Feito isso daqui, se você pegar e rodar o seu código, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o download desse cara daqui, tá vendo? Desse pacote aqui, e vai inicializar o seu chatbot. E aí aqui embaixo vai aparecer uma mensagem de que deu tudo certo, tá vendo? Ó, download installation successful, você pode agora carregar. Então pronto, agora, tá vendo? Ele não deu nenhum erro. Então agora ele conseguiu realmente criar o nosso chatbot. Então o que eu, Lira, gosto de fazer? Eu pego esse texto aqui, ó, do nosso chatbot, deixo numa outra célula, e essas configurações iniciais aqui deixo na primeira célula. E aí, a partir daqui, a gente pode continuar efetivamente o nosso código, porque a partir de agora, tudo vai funcionar numa boa, tudo vai ser tranquilo. Mas a gente precisava fazer essa etapa inicial para corrigir esse probleminha aqui do Chatterbot, tá bom? Bom, agora que a gente criou o nosso chatbot, a gente só precisa treinar ele. E para treinar ele, você tem que passar para ele uma conversa, lembra? A gente vai treinar ele com uma lista de um diálogo. Então eu vou chegar aqui e vou criar uma conversa, que vai ser, na verdade, uma lista do Python, tá vendo? Uma lista do Python, abre e fecha colchete. Você pode botar isso aqui em uma linha só, tipo, deixar tudo junto assim. Ou se você quiser, pode dar um Enter aqui no meio para fazer essa conversa em mais de uma linha. Eu vou preferir que eu acho que vai ficar mais visual pra gente, tá? E aí aqui dentro, essencialmente é para você criar a sua conversa. E como que o chatbot ele vai aprender? Basicamente ele vai fazer o seguinte, por exemplo, digamos que a gente comece com a nossa conversa assim, ó. Você chega pro chatbot e manda um qual é, e aí o chatbot vai te responder, e aí, tranquilo? Repara o seguinte, o que está acontecendo aqui? Quando você passar isso daqui pro chatbot, ele vai olhar essa conversa, essa lista aqui, e cada item, tá vendo? Cada item dessa lista é uma mensagem e o que ele tem que responder. Uma mensagem e o que ele tem que responder. Então é como se fosse um diálogo. E aí você mandando uma mensagem pro seu chatbot, ele encontra em que pedaço do diálogo você tá e responde a mensagem seguinte. Então eu vou escrever mais algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, qual é? E aí, tranquilo? Aí a pessoa vai responder, tranquilo. Aí você vai perguntar para ele, qual é a boa de hoje? Qual a boa de hoje? Aí você vai responder, a hashtag tá ensinando Python. E até chatbot. Aí o cara vai responder, caraca, que doideira.
E aí você vai responder, maneiro, né? Aí a pessoa vai responder, irado. Então repara o seguinte, isso daqui é uma conversa bem forçada, digamos assim, mas tudo bem. E se você enviar qualquer mensagem aqui para o chatbot, em teoria o chatbot tem que te responder a mensagem seguinte. Então, por exemplo, se você chegar para o chatbot e responder assim, caraca, que doideira, o seu chatbot tem que responder, maneiro, né? Se você enviar para o seu chatbot, qual é? O seu chatbot tem que responder, e aí, tranquilo? Se você mandar para o seu chatbot, tranquilo, o seu chatbot tem que te responder, qual é a boa de hoje? Então, tá vendo? Você separa cada mensagem por um item dentro da sua lista e o seu chatbot, o que ele vai aprender? Ele vai aprender que depois de um qual é, tem que vir um e aí tranquilo. Depois de um tranquilo, tem que vir qual é a boa de hoje. Depois de um qual é a boa de hoje, tem que vir a hashtag está ensinando Python e até chatbot. Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa conversa e usar ela para treinar o nosso chatbot. E aí, como que a gente vai fazer isso? Usando esse list trainer aqui, ó, que a gente importou. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Trainer vai ser o nosso list trainer, beleza? E aí eu vou passar para ele o nosso chatbot. Então ele vai aplicar um list trainer no nosso chatbot. E aí a gente vai chegar aqui e vai falar assim, ó, trainer.train, ou seja, use essa conversa. Use essa conversa para treinar esse cara que a gente criou aqui em cima. Então pronto, isso daqui já vai ser o suficiente para a gente treinar o nosso chatbot. Então vamos rodar isso daqui e vamos ver o que acontece. Olha só, rodei. Pum. Ó, rodei. Tá vendo? Ele carrega uma barrinha de progresso aqui de 100%. Pronto. Ele treinou o nosso chatbot. Agora a gente pode usar esse chatbot. Como que você usa esse chatbot? Essencialmente você usa ele da seguinte forma. Chatbot.getResponse e passa para ele qual é a mensagem que você quer. Por exemplo, se eu chegar aqui e mandar para ele um qual é, olha o que vai acontecer. Rodei o código. Ele manda, ó, e aí, tranquilo? Tá vendo? Então, o que o chatbot está fazendo? Você fala para ele, olha só, eu quero pegar qual é a resposta quando eu te mando essa mensagem daqui. Aí ele manda, ó, e aí, tranquilo? Se a gente mandar aqui, ó, tranquilo. Aí o chatbot tem que perguntar, qual é a boa de hoje? Olha lá, ó. Qual é a boa de hoje? Tá vendo? Aí eu vou mandar aqui assim, por exemplo, vou mandar para ele aqui, ó, maneiro, né? Maneiro, né? Tá vendo? Eu já tô mandando essa mensagem aqui do final. Maneiro, né? Vamos ver o que acontece. Tá lá, irado. Tá vendo? Ele sempre responde a mensagem de baixo. Você manda uma mensagem, ele sempre responde a mensagem de baixo. Isso daqui já permitiu a gente treinar nosso chatbot. Só que aqui vem um pedaço legal. Você não necessariamente precisa escrever exatamente as coisas que você escreveu. Esse processo de treino que a gente fez, ele não é um processo de treino muito complexo, vamos combinar, né? A gente colocou poucas mensagens aqui, tem mensagens parecidas em mais de uma coisa, com pouco texto escrito, tá vendo? Então, assim, é bem factível que a gente, tendo feito esse treinamento com o nosso chatbot, que agora ele tem algum probleminha, um probleminha ou outro, caso você mude a sua mensagem aqui. Então, ou seja, coloca alguma coisa que não está aqui dentro dessas mensagens. Mas, vamos testar. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, e vou, por exemplo, chegar e perguntar assim, qual a boa de hoje? Qual a boa? Perguntar assim, só qual a boa? Sem botar o de hoje no final. Será que ele vai conseguir me responder a hashtag está ensinando Python chatbot? Não sei, vamos testar. Então eu peguei, rodei, e ele reconheceu, ó, a hashtag está ensinando Python chatbot. Então repare, eu não tive que colocar o de hoje aqui, porque ele entendeu que qual a boa era mais parecido com qual a boa de hoje do que com as outras mensagens. E essa forma dele identificar se aquilo é mais parecido ou não, existem várias maneiras de você configurar isso também dentro do seu chatbot. Essencialmente, o processo que ele está fazendo aqui é ele olha esse texto daqui e calcula uma probabilidade para a resposta ser cada um desses itens aqui. E aí, de acordo com essa probabilidade, ele te dá uma resposta. Essa é a forma padrão com que o chatbot funciona. Mas você poderia usar outros. Você poderia usar, por exemplo, ele tentar identificar se isso daqui é uma conta matemática que você está pedindo para ele fazer. Você poderia criar sua própria forma de aproximação de mensagens e assim vai, beleza? Tudo está aqui na documentação do Chatterbot, como eu falei, ele é completo, ele tem inteligência artificial por trás dele para conseguir fazer essa aproximação, esse reconhecimento. E como a gente fez um treino pequeno aqui, se você testar várias outras coisas aí dentro do seu computador, pode ser que você acabe caindo num caso errado, digamos assim. Vamos testar aqui, ó, outros casos aqui para ver se ele cai em algum caso errado. Eu vou mandar aqui, ó. Caraca, doideira, não coloquei o quê? Bom, e aí nesse momento, repara o seguinte, quando você fica mandando mensagens para o seu chatbot, olha o que vai acontecer. Se você abrir a pasta onde está esse seu código que você está construindo aqui,
Olha lá, chatbot Python. Olha lá o que acontece. Ele cria para você uns bancos de dados, tá vendo? E o que é isso? Ele está armazenando cada mensagem que você está enviando e a resposta que ele está te dando, ele está armazenando esses caras dentro de um banco de dados. Como se ele estivesse continuando essa conversa daqui. Então, a ideia disso é ele conseguir, à medida com que você vai mandando mensagens para ele ir aprendendo com o que você está falando. Ele ir aprendendo com o que você está mandando para ele. E aí ele vai criando um banco de dados para isso. Como a gente fez vários testes aqui meio inúteis, só para testar e fazer ele dar errado e assim vai, eu vou chegar aqui, por exemplo, e mandar assim, ó, tranquilaço, tranquilaço. E aí ele manda uma mensagem aqui, ó, nada a ver, tá vendo? Então, como a gente está mandando mensagens aqui e ele está armazenando isso tudo no banco de dados, pode ser que daqui a pouco ele dê algum problema do tipo, a gente escreveu exatamente tranquilo do jeito que está aqui e ele não me respondeu qual é a boa de hoje. Por quê? Porque de tanto você treinar, passar novas informações para ele, ele foi armazenando aquilo no banco de dados e mudou um pouco a forma com que ele foi respondendo. Então foi o que eu falei, ele vai criando uma base de dados para ele conseguir se tornar cada vez mais inteligente à medida que ele vai conversando com você. Se você quiser reiniciar essa base de dados, tem como você fazer isso, e no caso eu vou fazer, porque a gente já deu uma avacalhaçãozinha aqui razoável nele, que é você chegar aqui e rodar essa linha de código aqui, ó, chatbot, que é esse cara que a gente criou, ponto release, ponto storage, ponto drop. Ou seja, eu estou pegando o armazenamento dele e estou largando. Então eu vou rodar esse código aqui, ó, pum, rodei um storage drop. E aí se você olhar aqui na sua pasta, você vai ver que os bancos de dados continuam existindo, mas esses bancos de dados agora estão vazios. E são bancos de dados que você pode ler com SQL e assim vai. Então, quem sabe mexer com banco de dados e tal, pode olhar isso daqui mais a fundo, entrar e mexer nisso. Não é um pouco o nosso objetivo da aula, então não vou fazer isso exatamente. Mas, caso você queira limpar o seu banco de dados, lembra que tem esse comando aqui, beleza? E aí, feito isso, a gente vai treinar de novo aqui o nosso chatbot para ele poder ter alguma informação lá no banco de dados dele e ele já está treinado. Então pronto, fiz o treinamento do nosso chatbot de novo. O que eu quero fazer agora? Agora, isso daqui, esse processo, você só tem que pegar ele e implementar na ferramenta de chat que você queira. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou criar aqui um chat dentro do próprio código em Python. Então, eu vou fazer assim, ó, while true, então enquanto eu quiser. Eu vou chegar e vou falar assim, ó, resposta vai ser um chatbot.getResponse. E aqui, ao invés de passar já um texto para ele, eu vou deixar o usuário inserir um texto. Então, eu vou botar aqui um input. O input, ele permite que o usuário insira um texto. E aí aqui, eu vou escrever assim, ó, mande uma mensagem para o chatbot. Então, o que isso daqui está falando? Isso aqui está falando o seguinte, olha, esse input que eu escrevi, ele vai basicamente aparecer, ó, mande uma mensagem para o chatbot aqui embaixo e um campo para o usuário, para eu mesmo aqui agora, escrever uma mensagem para o chatbot. E o chatbot vai me responder alguma coisa. Então, eu vou mandar ele printar essa resposta que o chatbot vai me responder. Tá vendo? E aí a gente pode criar alguma forma dele interromper esse loop aqui. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, que a mensagem que o cara vai me mandar é esse input daqui. Então, eu vou tirar esse input e vou armazenar ele dentro da mensagem, tá vendo? E aí, aqui, eu vou chegar e vou botar assim, ó, mensagem. Tá vendo? Então, eu vou armazenar a informação que o usuário vai me mandar dentro da variável mensagem e aí vou pegar a resposta do nosso chatbot dessa mensagem e printar ela pra gente. Só que como eu quero interromper esse loop, aqui, antes dessa mensagem, eu vou fazer assim, ó, if mensagem for parar, por exemplo, eu vou dar um break. O que isso daqui está fazendo? Isso aqui está verificando se o que a pessoa escreveu dentro do campo desse input for o texto parar, significa que ele quer parar o chatbot. Então eu interrompo isso daqui e acabo a conversa. Vamos testar? Então, ó, peguei, apaguei, e agora eu vou pegar e vou rodar isso aqui, ó. Olha lá, manda uma mensagem pro chatbot. E aí lembra, no início, manda a mensagem certinho, igual essa da conversa daqui. Só para testar se o seu chatbot está funcionando. Então vou mandar aqui, ó, qual é? E aí, tranquilo? Vou responder, tranquilo. Aí ele me manda, qual a boa de hoje? Aí eu vou mandar, pô, a boa de hoje? Aqui, ó, a hashtag tá ensinando Python e até chatbot. A hashtag tá ensinando Python e até chatbot. Caraca, que doideira. Maneiro, né? Irado. Tá vendo? Funcionando numa boa. Agora, vamos interromper isso aqui, ó. Vou mandar um parar. Pronto, interrompi. E aí, vamos rodar de novo aqui, ó, pra tentar mudar um pouco a nossa conversa. Vou mandar assim, qual é? Aí ele vai mandar, e aí, tranquilo? Aí eu vou perguntar pra ele, qual a boa de hoje?
A hashtag está ensinando Python e até chatbot. E repare o seguinte, eu mandei a boa de hoje com HJ. E aqui está hoje. Então ele conseguiu fazer essa correspondência e, pô, identificar que a resposta é aqui. A hashtag está ensinando Python e até chatbot. Você vai falar, caraca, que doideira. Maneiro, né? Irado. E aí, repara o seguinte, como a gente mandou irado, olha só, a gente mandou irado. Só que ele não tem resposta aqui, final pro irado. E aí, por padrão, ele está tentando encontrar alguma outra mensagem aqui que seja correspondente a esse irado daqui. Então, assim, repara, qualquer coisa que você faz, seu chatbot ele vai tentar te dar uma resposta. Esse é o padrão do chatbot. Como eu falei, dentro da biblioteca do chatbot, se você quiser, você pode olhar mais a fundo, pode mexer mais com ela, pode brincar um pouco. Eu dei um stop aqui no nosso código só para ele interromper e tornar esse chatbot aqui mais rebuscado do jeito que você quiser. Eu quis fazer um vídeo aqui que acabou ficando até um pouco longo, mas para te explicar como que funciona a estrutura do chatbot, como que ele é treinado. Como eu falei, ele não é perfeito, não é a melhor coisa de chatbot que você já vai escrever meia dúzia de coisa aqui, ele já vai ficar ultra mega blaster inteligente. Não, você tem que fazer um treinamento com ele e tudo mais. Mas, dentro da documentação aqui do Chatterbot, se você quiser olhar mais a fundo, ele vai ter bastante ferramenta para você conseguir usar. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou e chegou até o final sem se inscrever no canal, aí você tá brincando. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que mais você quer aprender com a gente aqui dentro do canal, porque a gente está sempre de olho nos comentários e a gente constrói esses conteúdos aqui baseado na recomendação de vocês. Então vai lá, deixe seu comentário, um grande abraço e até a próxima.